Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto. E eu não sei por que essa criança, ela tá com dor de barriga. Não tá com dor de barriga? Aqui, ó. Comeu quase nada, criança. Ainda pegou uns assim, ó, mastigou. Mas não tá comendo quase nada. Mas não é de agora, não. Isso, desde madrugada ele ficou me acordando, chamando mamãe, eu quero ir lá fora fazer cocô. Só que ele chegava lá e ele não fazia, ele ficava vendo paisagem. Aí hoje cedo. Aí eu ficava no frio lá tremendo, esperando ele voltar. E ele, em vez de fazer cocô, ficava vendo paisagem. A batalha lá fora. Ele não quis lá fora, não. Aí, ele hoje cedo também foi várias vezes lá fora, ficou só olhando, comeu um pouquinho de matinho e tal. Mas não quis fazer cocô, não quis comer, comeu muito pouquinho. Eu vou agora dar um pouquinho de leite para ele, para ver se ele se abre um pouquinho, que às vezes é assim, eu tenho que ficar dando biscoito, leite, aí eles acabam melhorando. Coloquei um pouquinho de leite, biscoito de maisena e ficou todo animadinho. Olha que delícia, meu amor. Sabe que alguns veterinários, eles não recomendam dar leite pro cachorro. Mas, com o veterinário do Biad, quando ele fez a cirurgia, ele falou comigo, não, se você já tem o costume de dar, não tem problema. Eu acho que o problema é quando você não tem o costume de dar, né? Como eles estão acostumados. Aí ele falou que não tem problema, não. Isso é só pra dar... Daqui a pouco abre o apetite dele. E aí ele volta a comer a ração. Sempre foi assim, desde pequenininho. A irmã dele tá aqui. Ela tá assim, por que ele ganhou e eu não? Por quê? Mamãe tá cuidando dele. Às vezes o problema é... Eu sou uma só pra dar conta de todo mundo, sabe? Aí, às vezes, se um apresenta algum problema, geralmente é ela que custa comer, né? Se um apresenta algum problema, eu tenho que me concentrar nesse, né? Que tá dando problema. Aí ele já levou pra lá, ó, pra ele comer lá. Eu vou dar um pouquinho pra ela agora. Eu falei aqui agora, ele já tá querendo comer comida, já tá comendo quase tudo já, ó. Coloquei um pouquinho de leite lá também. Só uma olhadinha no leite, né? Que eu já tinha tomado leite puro com os biscoitinhos. Aí eu molhei ali um pouquinho com um pouquinho de leite. Aí ele está comendo tudo. Tá babando de vez em quando, aí tá sujando, mas tá comendo tudo, né, filho? Aqui, ó. Mas a porta tá ali aberta também, pra quando ele quiser ir lá pra fazer cocô, ele já poder fazer. Mas tá lá fora, tanto que ela tá gritando lá. Sabe comer de boca fechada, não? Certas pessoas fizeram sujeira. Daqui a pouco eu vou limpar, né, a sujeira que o neném fez. Ele ainda não quer ir lá fora, não. Tem água ali, por que você não bebe uma aguinha? Quer ir lá fora, não? Comeu tudinho, né? Comeu praticamente tudo. O importante é isso, porque a única coisa que preocupa mesmo a sério é quando a criança não come, né, filhote? Cadê meu beijinho de mamãe? Meu beijinho. Ai, deu beijinho, gente. Viu que essa criança é muito amorosa? Ele me deu beijinho. Bom, enquanto isso eu vou contar algumas coisas que estão acontecendo. Oh, meu Deus, olha só, olha isso, olha a folga da criança. Ontem, né, deu aquele problema no vídeo que eu falei e não tem como recuperar porque eu joguei os vídeos tudo fora. Já era. Mas, ontem, no vídeo anterior a este. Anterior ao último, né? Porque eu já coloquei um pra hoje. Hoje é... Que dia é hoje, gente? Hoje é quarta, então... Hoje vai um... Esse daqui vai pra quinta, né? Então, vídeo de quarta tá ok. O vídeo de terça-feira, que então tava com problema, não tinha como recuperar. Ok. Agora eu estou assistindo os vídeos pra ver, né? Se tá com algum problema muito grave. Pequenos erros, não, deixa pra lá.
Bom, eu terminei o último vídeo com o cabelo lavado e sequei, consegui secar esse cabelo ontem mesmo. Fiz as minhas unhas e também fiz mais ou menos a minha depilação. Fiz a depilação das axilas. Das virilhas eu tô um pouquinho ressecada, assim, sabe, na beirada da perna. Então nessa área, bem na virilha mesmo, né? Nessa área eu não depilei muito bem não, porque tem que esperar recuperar, né? Mas a parte geral, a limpeza geral foi feita, né? Gente, como é que a gente consegue? Fico pensando, gente, como é que a gente consegue tempo, né, pra todas essas coisas? Eu já tava assim, super, super, super atrasada nas coisas. E eu começo a me sentir muito mal quando eu não consigo fazer as coisas lá. Sua irmã tá lá reclamando da vida lá no barranco. Você não quer ir no barranco, não? Nem você tá com vontade de ir lá no barranco ficar gritando com a gente doida, não? Você gosta tanto? Você gosta tanto de ir pra lá, de ficar gritando com a gente doida? Quer não, filho, pra desestressar? Bebe aguinha, tem aguinha ali. Você quer curtir dor na sua boquinha, igual uma criancinha, igual um nenenzinho? Hein? Bebe uma aguinha. Quer ficar coladinho com a mãezinha dele, meu Deus do céu. Como é que eu posso com isso? A mãe tem que fazer as coisas. E ele quer ficar aqui coladinho com a mãezinha dele. Bom, enfim, ele foi agora lá fora tomar um solzinho e pra tentar fazer um cocô, né? Ver se ele consegue. Enquanto isso, contado do dia de hoje, saí. Fui até um pouco atrasada hoje, né? Pra fazer a barba do meu padrasto. Minha mãe pediu pra eu colocar um aparelho de infravermelho nas costas dela. Enquanto isso, quando eu tava lá fazendo a barba dele, ela tava com o aparelho nas costas pra evitar dor. Eu lá, assim, muito tranquila, assim, tipo, fui um pouquinho atrasada por causa do Franz, que eu não tava querendo comer. E que eu não podia deixar a vasilhinha dele aqui, porque apesar que a irmã dele não iria roubar dele, porque ela não faria isso, mas qualquer movimento que ela desse que ele achasse que ela iria fazer isso, ele ia bater nela. Então tem toda uma logística de coisas, né? Então cheguei um pouco atrasada, tirei a comida dele daqui, dei só uns biscoitinhos, falei na volta eu... Foi agora, né? Voltei agora e dei a comida, tipo assim, falei, quando eu voltar, vou insistir novamente, vou ter mais tempo pra ficar insistindo com ele, pra ele comer. E foi o que eu fiz agora, graças a Deus, já comeu. E aí eu cheguei lá e tava acabando de fazer então a barba do meu padrasto. Minha mãe já tinha acabado de sair do negócio do infravermelho, aí chega um carro, para um carro lá. É normal, né? As encomendas, vivem encomendando coisas, Shopee, Mercado Livre, essas coisas assim. Aí chegou, aí ela assim, ah, mas é pra você ou pra mim? Gente, minha mãe comprou, sabe o quê? Um air fryer pra mim. E eu fiquei completamente assim, porque eu realmente não estava à espera. O micro-ondas que ela me deu recentemente, eu estava à espera, porque ela tinha falado que ia me dar. Mas o air fryer eu não fazia realmente ideia. Bom, aí está aqui, é o da Rita Lobo. Eu gosto do programa dela. Eu vou meio que abrir meio junto com vocês. Só que assim, eu ainda não tenho lugar para colocar ele. Como eu nunca planejei na minha vida ter uma air fryer, minha tia, eu postei no WhatsApp. Aí minha tia falou assim, nossa, você tem tanta receita boa e eu não faço quase nada. Eu sei que eu praticamente vou fazer batata frita. Eu amo batata frita. E pão de queijo, né? Mas assim, mesmo se eu fizesse só batata frita, já compensaria. Porque eu deixo de fazer batata frita porque pra mim, se não for muito sequinho, tem que ser muito sequinho. Eu não gosto de batata frita gordurenta. Então, ó, está aqui. Não é preto, ele é talvez a luz não dê pra vocês verem, mas ele é um cinza grafite. No vídeo eu acho que tá parecendo que é preto, né? Mas não, só é preta essa parte aqui que tá escrito Electrolux, tal. O trem aqui. Mas ele é um cinza grafite.
Maravilhoso. Aí, agora eu ainda não vou colocar na cozinha agora ainda. Vou voltar com ele pra caixa. Por quê? Porque eu ainda não tenho um lugar pra colocar, porque eu esvaziei um lugar lá, uma mesa, pra colocar lá o micro-ondas, né? Só que aí, a mesa não é uma mesa grande. Então, ela só cabe praticamente, só cabe micro-ondas lá. Então, deixa eu colocar direito, não. Depois eu vou arrumar ainda em breve um lugar pra colocar. Mas depois eu vou testar só, tipo assim, mesmo não estando no lugar certo, vou, sei lá, talvez tirar o micro-ondas de lá pra testar, fazer alguma coisa, pra ver que tá tudo ok, né, que tá funcionando. Mas depois eu vou ter que ver isso lá na minha cozinha, de arranjar um lugar pra colocá-lo, porque como eu nunca planejei na minha vida ter um air fryer, então eu nunca idealizei, preciso de ter um lugar pra colocar o air fryer. Então, amo batata frita, já falei, né? Batata frita e pão de queijo, são as duas coisas que eu mais adoro. E então, tenho que organizar isso. Só que eu tenho com outras coisas que eu tenho pra organizar hoje também, que eu tô com a minha vida assim meio embaralhada, né? Então eu vou tentar seguir um pouquinho da minha sequência lógica das coisas que eu planejei. Eu ainda não estou com fome, mas depois, quando eu tiver fome, muito possivelmente, pelo menos uma batata eu devo fazer só pra ver o resultado. Lindão da mamãe. Lindão. O Matahari também. Minha bundinha. Quem é que tem a minha bundinha mais linda? Eu vim aqui pra recolher aqui no quintal os cocôs da noite, né? Aí eu tava preocupada porque ele não tava querendo vir aqui fora, gente. Eles adoram vir aqui fora. É assim, a criança quando tá quieta, a gente fica preocupada achando que está doente, né? Que tá acontecendo alguma coisa. Tô tentando dar uma sombra aqui pro vídeo, né? Mas enfim, ele veio. E eu vi que ele fez cocô à noite, sim. Eu que não devo ter visto porque aqui de noite é muito escuro, né? Porque eu achei os cocôs com um mato no meio do cocô. Cocô meio verde. Então, de fato, ele conseguiu fazer. Só que não estava conseguindo comer hoje cedo, né? Agora já comeu. Aí eu já fico pelo menos mais tranquila. Ô, bundinha, bundinha. Quando eu chamo ela de bundinha, ela responde. E aí, a bundinha? Você é muito bundinha. É a bundinha da mamãe? É a bundinha mais linda da casa é dela? É? Quem é a princesa? Quem é meu amor da minha vida? Ó, aqui é a Marilyn. Cadê o Tolstói? Ó, a Marilyn. Corre que corre, né? Eu não consigo ser uma mãe perfeita não, viu? Tem uns 2 dias, faz hoje 2 dias, que eu não consigo vir com eles aqui pra trazer pra passear. Então agora eu vim. Agora eu consegui, né, Matahari? Trazer eles aqui pra tomar um pouquinho de sol, fazer um xixi, né? E passear. O Tolstói tá ali fazendo cocô. Só pra testar, fiz com uma batata só. Deixa eu ver. Gostoso. Gostei. Coloquei mais 5 minutos, agora sim, tá ótimo. A Pandora tá aí? Ai, não pegou. Cadê o Biate? Biate? Ele pegou, viu? Ó, abre a boca, Pandora. Bocão. Ô, Pandora. Biate. Lindão da mamãe. Que a mamãe ama muito. Vocês são muito bonitos. Gente, que sono que eu tô. Vocês não fazem noção do sono que eu tô. Mas ainda nem começou a meu Odete Reutemann. Nem começou. E eu já com essa soneira. Comer um bolo.
peguei na minha mãe hoje cedo. Óbvio. Gente, eu não faço bolo. Aqui em casa deve ter no mínimo uns 3 anos. Nem sei se o forno do meu fogão funciona ainda. E vou tomar um chocolate quente. Tá bem quente, coloquei praticamente pra ferver. Mas foi mais porque eu tô com preguiça de fazer café. E vou acabar de comer e conversar as coisas aqui. Que algumas são conversando com vocês, contando algumas coisas. Mas acho que no geral, o que eu faço é conversar comigo mesma. Sabe quando você precisa falar algumas coisas em voz alta? Mais pra você se situar, porque às vezes... Peraí, tem uma criança aqui. Às vezes você tá tão perdida no fato de, nossa, é tanta coisa. Tanta coisa, tanta coisa. É tanta coisa. E talvez até para você não se esquecer, ou até para você se organizar, organizar a mente, aí você precisa meio que falar em voz alta. Tem um truque que é para você, quando você está estudando, que é para você aprender bem a matéria, que é você discursar. Você falar em voz alta aquela matéria como se você estivesse ensinando para alguém aquela matéria. Então eu acho que às vezes eu faço muito isso, eu falo muito em voz alta para eu mesma me lembrar daquilo que eu acabei de falar. Primeiro ponto, falar sobre o vídeo de ontem, né? A vida com poucas ambições, ou sem muitas ambições, não lembro qual foi o título. Às vezes depois eu fico pensando sobre as coisas que eu falo, e uma das coisas que eu fiquei pensando é que talvez para mim seja possível ter tão poucas ambições neste momento, porque eu não tenho filhos e nem pretendo tê-los. E os que eu tenho, infelizmente, eles vão falecer em 10 anos, 15 anos, com muita sorte, que eles já estão com 10. Então eu tô sendo assim muito otimista. Muito otimista. A maioria dos... Tá ficando sem bateria, peraí. A maioria dos cachorros que eu... Exceto os do meu compadre, que duraram quase 20 anos. Uma durou 19 e tal. A maioria dos cachorros dura 10, 9, 10 anos. Os meus já estão com 10, né? Então, assim, na verdade, eu já começo um processo em que eu começo a ficar com medo de tudo, com medo da perda, com medo de ir perdendo um após o outro, com medo de eles sofrerem no momento, mas sendo muito positiva, torcendo para que eles durem muito e que tenham muita saúde, mas eu não tenho filhos biológicos a quem eu possa deixar uma casa, a quem eu possa deixar bens, a quem eu precise deixar isso a quem. Se eu os tivesse, eu ia ficar, o que será dos meus filhos se eu não estiver aqui, sabe? A quem eu tenha que pensar, preparar um futuro. Então, isso dá uma leveza também, tipo, digo, me dá essa vantagem, né, entre aspas, tipo, eu poder falar, né, de não ter tantas ambições, porque eu não vou ter descendentes, né, pessoas que são total responsabilidade minha, para quem deixar meus cacarecos vai e então, assim, eu acho que é por isso também que há essa coisa em mim de não ser obrigada a ter muitas ambições, mas talvez se eu tivesse filhos biológicos, muito possivelmente eu me sentiria na obrigação de ter essas ambições. A segunda coisa que eu quero falar sobre esse vídeo é que não tem nada a ver com a romantização da pobreza. Claro que quando eu falar que tem poucas ambições, não quer dizer que eu não me lembre das épocas em que eu morava fora do país, em que tudo era mais fácil, em que
Tipo, comparando, assim, é uma diferença muito grande de quando tudo que você tinha que fazer, você pagava alguém pra fazer pra você, tipo, aí eu precisava fazer minhas unhas. Eu tava agora há pouco fazendo as unhas do pé. Precisava fazer minhas unhas, ia na minha manicure. Aí ela fazia as unhas pra mim. Aí eu precisava de fazer o cabelo, aí eu ia no cabeleireiro. Aí eu tinha um cabeleireiro que era só pra lavar meu cabelo e escovar. E na altura eu usava Mega e eu tinha um outro cabeleireiro que era só do Mega. Ah, eu tinha uma terceira cabeleireira também que eu cheguei a fazer a escova de cristal. Com ela eu só fazia a manutenção da escova de cristal, ou seja, para uma única cabeça tinha 3 cabeleireiros. Então, ter aquela pessoa que de vez em quando limpa a casa pra você, não ter aquela obrigação de fazer lá. Eu não cozinhava assim tanto, era bem pouco mesmo. Ah, porque é tão barato comprar comida pronta, pra que eu vou cozinhar, sabe? E não tinha as coisas que eu fazia aqui, eu não tinha que capinar um quintal, eu não tinha cachorros, então não tinha que ter aquela coisa de ter que dar banho nos cachorros, né? Então tudo que eu faço aqui hoje é muito manual. E eu morava em apartamentos que já vinham tudo mobiliado. E que se desse algum problema, qualquer problema, não era minha obrigação resolver. Eu tinha que ligar para o senhorio e falar, olha, aconteceu tal coisa assim, ele mandava uma pessoa, essa pessoa resolvia para mim. Eu não tinha que fazer. A minha vida era, tipo assim, meu tempo era sair, era trabalhar. O que eu pensava sobre o meu dia seguinte, amanhã vou trabalhar, vou tomar um café com não sei quem. Talvez à noite eu vou sair com não sei quem e depois eu voltar pra casa, sei lá que horas, se eu voltar. Era mais ou menos isso, era uma coisa muito leve. Enquanto que aqui não, aqui é tudo muito trabalhoso, tudo muito sério e tal. E não tem essa leveza, né? É claro que eu sinto falta da época em que a vida era muito mais leve, que eu não precisava de fazer tanta coisa. Hoje o que eu sinto é muito cansaço mesmo, por ser eu a fazer tudo, 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 tudo. Eu tô sempre numa exaustão, sempre achando que eu estou próxima de um burnout. Quando eu começo a pensar nas milhares de coisas que eu tenho que fazer, é como se eu estivesse próxima de um burnout. Ou seja, eu reconheço as dificuldades, não estou romantizando nada, né? Eu mostro as coisas tal como elas são e não digo que elas são fáceis. O que eu digo sobre ter poucas ambições é que eu não preciso ainda fazer tão coisas para além de tudo que eu faço, ainda ter que me matar de trabalhar, por exemplo, sabe? Para ter mais coisas. Sendo que uma hora tudo acaba, sabe? Aí vem do que eu tava falando em relação aos filhos, né? Na sua árvore genealógica de você que tem filhos, né? Sua árvore chegou até você e tal, e depois vai ter outras ramificações, que vai ter os seus filhos, vai ter os netos e tal, e talvez seja necessário você, né, construir coisas para deixar coisas para as pessoas. A minha árvore genealógica chegou em mim, ela termina em mim, é um beco sem saída. Então não faz sentido eu fazer coisas, me esforçar tanto para um futuro que vai terminar em mim, né? Então já é tão pesado o presente. Aí eu vou ter que ficar me matando também por causa de um futuro onde nem vai ter gente precisando desse sacrifício todo, sabe? Então, assim, pra mim não faz sentido, né? Não faz. Eu tenho meus projetos de voltar a estudar, por exemplo. Mas eu poderia, por exemplo, escolher uma profissão que desse mais dinheiro. Não, estou escolhendo escolher uma coisa que me dê alegria, que me dê prazer. Justamente porque aqui no Brasil é muita coisa que consome a minha energia vital.
que me desgasta. Você pergunta, o que você faz aqui no Brasil? Eu envelheço. Tudo que eu faço aqui, envelheço. Claro que tem coisas boas, claro que tem, mas no geral, sabe, eu acho que estar aqui é muito puxado, justamente porque assim, se eu quiser agora, eu vou lá no sair daqui, eu vou ali dançar uma bachata. Não tem bachata pra dançar, a não ser na minha casa. Por isso eu gosto tanto de ficar na minha casa. Estou num estado em que eu simplesmente estou muito cansada. Extremamente cansada. E aí, quando você só tá extremamente cansado... Eu tô trabalhando para... Tipo, todas as coisas que eu tô fazendo aqui em casa é com o objetivo de descansar. Pensando assim, eu já com essa idade eu já tô tão cansada, imagina depois, né? Então, tô fazendo as coisas agora, tudo é pensado, nada que eu faço aqui é impensado. Tudo é pensando que ano que vem eu vou precisar de mais tempo para poder estudar. Então eu tenho que ter as coisas organizadas, que eu não posso ficar perdendo tempo procurando alguma coisa, consertando alguma coisa, né? Eu vou precisar de mais tempo, então eu estou gastando este ano resolvendo essas coisas. Mas estou mega atrasada em outras coisas que eu não estou conseguindo fazer. Tem mais uma semana que eu não faço ginástica. Tem 3 cursos que eu me inscrevi que eu ainda não fiz uma única aula em nenhum deles. Tá bastante complicado porque eu tô... Essa semana foi uma semana de muita coisa, assim, que teve um andamento estranho, sabe? Igual o negócio da internet, que deu ruim, aí eu fiquei toda ansiosa porque ia ter que consertar, depois acabou que nem foi necessário. Tipo assim, coisas que meio que te travam meio sem necessidade. Tipo, poderia não ter acontecido. Houve coisas essa semana que foi isso, meio que me travou sem necessidade. Que gastou o meu tempo sem necessidade, tempo esse que eu já não tenho, né? Então, eu espero que... Mas também está em Mercúrio. Mercúrio saiu da retrogradação, mas ele ainda não tá direto, né? Acho que só depois do dia 20 e pouco. Então fica aquela coisa meio assim, como se as coisas estivessem meio em suspenso, né? Falei do dentista por esses dias, coloquei uma borrachinha no dente aqui. Aí sexta-feira eu vou lá, que ele tira a borrachinha e trabalha no dente. Diz ele tem mais 2 dentes pra fazer essa mesma coisa. E eu achando que esse já era o último dente. Então eu estou com alguma dificuldadezinha pra comer, porque ele empurra, né? A borrachinha empurra um pouco o dente. Ele falou que isso era normal e tal. Vou sexta-feira pra resolver isso. Depois ele vai marcar as outras datas, né? Dos outros dentes. Eu não falei do micro-ondas, né? Que eu ganhei da minha mãe. Que eu tinha falado que ele esquenta 2 refeições. Eu ainda não tinha testado. Eu testei essa semana. Realmente funciona. Esquenta bem as 2 refeições. Aí hoje, né, ganhei o air fryer. Só que eu ainda não tenho onde colocar. Porque minha mãe até falou assim, não, compra um acessório e tal pra pregar na parede. Eu não tenho nem espaço na parede pra colocar as coisas na cozinha, tá? Tô numa fase que tá tudo muito bagunçado ainda. Eu tinha feito uma lista com 93 itens, mas foi uma lista que eu fiz assim, de em poucos segundos. Porque tinha acabado a luz e eu não tinha o que fazer, mas acho que fazer a lista das coisas que eu preciso fazer. Mas eu sei que na hora que eu olhar assim, preciso mais fazer isso, isso e mais aquilo. Eu ainda não refiz essa lista, preciso fazer. E das coisas que estão nessa lista, minha mãe sugeriu o suporte, né? Mas esse tal suporte é de pendurar na parede. Na minha cozinha eu não tenho mais espaço pra colocar nada na parede. E nem ficaria legal. E tem a questão também de onde ligar o negócio, que eu tenho pouca tomada e tal. Mas eu já tinha planejado fazer um armário ali pra cozinha, que eu mesma vou fazer, tá nessa lista das 93 coisas. Só que eu não sei quando é que eu vou ter tempo pra fazer isso, porque são tantas coisas. E é isso que às vezes me deixa quase perto de um burnout, quando eu começo a pensar em tantas coisas que eu ainda tenho que fazer. Porque é muita coisa mesmo. Eu pensando, eu fiz essa lista de 93 coisas, achando que eu ia fazer essas 93 coisas em agosto. Estamos em 20 de agosto. Das 93 coisas, sabe quantas coisas que eu fiz? 2.
Porque são coisas, igual eu fiz a sapateira ali, né? Coisas que às vezes demoram. Ai, secagem, você quer. E aí tem que esperar. E aí outras coisas vão acontecendo. E aí às vezes a vida, por exemplo, agora, não tá naquele ritmo que eu gosto, frenético. Aí algumas coisas te atrapalham, sabe? Te tiram, porque eu tenho tudo organizado. Se for igual eu coloquei na agenda, vai dar certo. Mas às vezes há coisas que tiram a gente ali da nossa organização. Então, mas vai dar certo, uma hora vai dar certo. Mas aí, então, eu tenho que fazer esse negócio pra colocar o airfryer. Aí eu testei o airfryer. Primeira vez que eu provei, que eu mostrei a batata, a primeira batata tava boa, a segunda batata tava meio crua. Aí eu coloquei mais 5 minutos, aí deu certo. O único problema é que não tá acendendo a luzinha, que diz no negócio lá do manual que tinha que acender a luzinha. Até agora não acendeu. Mas é que eu fiz, usei e depois coloquei na caixa de novo, porque eu ainda não tenho onde, gente. Não tenho espaço nem pra andar direito na minha cozinha. De tanta coisa que eu tenho que fazer, que eu fico doida porque chega de noite, gente, não acabei de fazer tal coisa. É tanta coisa pra fazer que eu não consigo fazer. E mais uma hora vai dar certo. Uma hora as coisas vão começar a desafogar. Mas que eu tô mesmo assim, naquele estado assim, de quase ficar doida de tanta coisa que eu tenho pra fazer. Mas aí depois, né, depois de 5 minutos, aí a batata ficou boa. Hoje foi meu dia de pagar contas. E eu confesso que eu estava um pouquinho de medo, sabe? Imagina, eu passei uns 10 anos sem ter máquina de lavar roupa. Meu micro-ondas estava estragado faz um tempão. Meu computador também andou estragado um tempão e eu ganhei, né, nos últimos tempos também o computador. E tem dia que eu tô tão cansada que eu apago e o computador fica ligado. Ontem foi intencional, porque eu tava assistindo uma coisa no YouTube, depois foi automaticamente para um vídeo de jazz, sabe? Que tava muito gostoso de ouvir, eu falei assim, aí eu vi, era um vídeo de 11 horas de jazz. Eu vou deixar isso tocando. Aí quando era de manhã, eu ainda tava ouvindo música, tava sem propaganda nem nada. Então eu passei a noite toda, então eu tenho dormido muito assim, sabe? Com o computador ligado. E aí eu falei assim, gente, essa conta de luz... Tipo, quando você passou muito tempo sem máquina de lavar roupa, lavando sempre a mão, a conta da água não me preocupava tanto, porque a conta de água costuma ser mais barata, mas a de luz, eu falei assim, nossa, agora tendo máquina de lavar, e eu peguei muita roupa para lavar, porque, né, quis aproveitar e lavar tudo. Aí, micro-ondas, computador ligado e tal. Mas aí, por sorte, não veio, veio cara, mas não assim, impagável. Então, assim, eu confesso, aí tava esperando, chegou ontem a de luz e a de água, ou fui ver ontem na caixa de correio, mas eu confesso que eu tava com algum medinho da conta vir alta demais, mas deu tudo certo, então hoje foi dia disso. Sobre o Franz Kafka, que tá aqui, ó, como sempre, coladinho na mãezinha dele. Ele voltou a ter dor de barriga, assim, não querer comer na última refeição dele, aí voltei a colocar leite, voltou a comer. Às vezes eu fico assim meio tensa também por isso, né, porque qualquer coisa com cachorro a gente fica tenso, porque não é igual ser humano que pode falar o que tem, ou qualquer coisa se leva ali no posto médico e tudo ok, o cachorro não tem assistência gratuita, não tem como você pegar um ônibus e ir com o cachorro, tudo é no mínimo táxi. Mas assim, ele tá bem, ele tá bem. É só que essas pequenas coisas assim, eu começo a ficar muito atenta com medo, né, de acontecer alguma coisa. Mas é isso. Eu vou ficar por aqui e a gente se encontra no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.